A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Conectados em Cristo. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Jardim Paulista, irmão, chegou hoje para nós, teve um atraso ontem. Mateus 12, do versículo 22 ao 37. Quem nós somos diante de Deus? Quem é o ministério? Quem é o povo? Etc. Né? Não deixa de ouvir, ouça na comunhão até o último momento, até, irmãos, a última palavra da pregação. Irmão Paulo Plácido Rodrigues pregou, sim, pela guia do Espírito Santo. Podemos observar que a igreja está sendo advertida na terra, Deus está abençoando o seu povo. Deixa aqui, queridos, pedidos de orações, Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Vamos ouvir? Na mesma comunhão. 366. Vamos ver, irmãos, falar direitinho. O Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Jardim Paulista, São Paulo, domingo 30 de novembro de 2025. O Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Ajuda de Deus, na linha do Espírito Santo. Glória a Deus. No versículo 22 até o 37. Sabemos que a palavra de Deus é a revelação
ação do Espírito Santo. A chave trouxeram então endemoniado, cego e mudo. E de tal modo curou, que o cego e mudo falava e ouvia, e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso então os vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem deste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, do homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tais palavras, por tuas palavras, serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Amém. Versículo 5. O assunto hoje começa com o mudo e com o cego. Se ele é mudo porque é surdo também, não é? E termina também o assunto de hoje. Curou um que não falava e aproveitou a oportunidade de ensinar o mudo também, que começou a falar. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. É um capítulo bem difícil de entender, de administrar e de conviver com ele e com a graça de Deus. Nós éramos surdo e mudo, cego, mudo, surdo, paralítico, e Deus no Espírito, e Deus nos fez ouvir, falar, pregar, testemunhar,
andar pela obra de Deus e viver num corpo, às vezes enfermo, às vezes com saúde, mas com a alma curada. Que a alma também fala. Mesmo a alma do mudo, ela fala. Não existe almas que não falam. A carne pode não falar, mas a alma fala. A alma tem ouvido, tem olhos e tem o quê? Tem olhos, ouvido e fala. E tem sentimentos. E às vezes nós falamos com Deus pela carne. E não há uma entranhas de misericórdia, de compaixão, de comunhão, de falarmos com Deus com a alma. Às vezes falamos que te amo, mas não fala com a alma, com o ser. Fala da boca para fora. Mas a alma será sempre sincera. E bem-aventurado todos nós, que Deus deu uma alma pura para falar a verdade. O sentimento dela, o que ela sente, o que ela vive, o que ela desfruta, o que ela dá e o que ela recebe do próximo que vive próximo a nós. Porque isso é uma dádiva celestial. E também as boas obras falam. O ódio fala, os ciúmes fala, e o amor fala sobre todas as coisas. Definitivamente é o que constrói, o que edifica e o que une o ser humano também. E esse amor traz paz, justiça, honestidade e prosperidade. E nós temos que aprender a falar com a alma, sentir com a alma, amar com a alma. Às vezes amamos demasiadamente algum ser nesta terra. E às vezes se torna até um ídolo para nós. E esse ser, um dia, vai deixar de existir. Mas se nós amarmos a alma que está dentro deste ser, nós amaremos por toda a eternidade. E hoje o Senhor me mandou ler esta palavra. Senhor, na virtude do Espírito Santo, expulsou Satanás. E acusaram Jesus Cristo. É um assunto delicado, irmão. Quem murmurar contra o filho tem perdão, contra o pai tem perdão. Mas quem murmurar contra o Espírito Santo não tem perdão de jeito nenhum. Julgar a palavra, julgar a oração, julgar o testemunho, até os hinos que cantamos, nós podemos julgar. E até a palavra. A blasfêmia contra o Espírito Santo é movida por uns ciúmes, por uma inveja, por uma contenda, que já vem desde que Deus tirou Satanás do reino dos céus. Jesus, o Filho de Deus. Jesus era um homem. O homem tem a alma. A alma desse homem, Jesus, é Deus que estava em Jesus. A alma de Jesus é Deus
não está mais no homem. Jesus está no céu, Filho do homem, Filho de Deus. Então a alma de Jesus era o Espírito Santo. A nossa alma é a nossa alma. E nós temos o Espírito Santo. Então quem dava, será que dá para entender? Quem dava vida ao corpo de Jesus era Deus naquela hora. Era Deus, sentindo como homem, amando como homem, sofrendo e tendo sua compreensão, seu entendimento e seu convívio com o ser humano de igual para igual, sentindo as mesmas necessidades, tendo as mesmas necessidades fisiológicas, as mesmas enfermidades, as mesmas tentações, as mesmas dores e as mesmas alegrias, os mesmos pesares também, e certo? Só que Deus estava nele. Agora, cuidado com a blasfêmia do Espírito Santo. Não é porque você julgou a palavra, não é porque às vezes lhe vem algum pensamento que vem, irmãos, falar comigo, eu tive vontade de xingar Deus. É tentação, é fraquezas humanas. São aberturas que damos para os nossos pensamentos, para o inimigo fazer parte deles e querer fazer essas coisas demoníacas contra Deus e contra a nossa alma, nos fazer pecar diante de Deus. Mas isso não é murmuração contra o Espírito Santo. Mas vamos analisar esse caso aqui. Jesus Cristo, dizer que Jesus Cristo, o Santo do Santo, o Santo de Israel, o Filho de Deus que veio sem pecado, dizer que era o demônio que estava nele, eles estavam murmurando pela pessoa que é Jesus Cristo, pelo que Jesus Cristo representava e era. Dizer que Deus, que o demônio estava pegando Jesus Cristo, que o demônio tem mais força do que Jesus Cristo. E as repetições, os julgamentos e o sentimento do ser humano. Qual que é a blasfêmia do Espírito Santo? É ver obras que só o Espírito Santo pode fazer. E condenar como não sendo obra de Deus, pondo a culpa no homem e não mulher que Deus está se usando para desfazer a obra do Espírito Santo. Sabe que é o Espírito Santo e diz que é o demônio, vê a virtude, vê o poder, vê a glória de Deus. Em si mesmo, ele vê que é o Espírito Santo. E ele ainda blasfema. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que vocês entenderam? Dizer que Jesus Cristo vê uma obra do Espírito, a grandeza, a formosura, o poder, só Deus, só o Espírito Santo poderia fazer. E blasfemar contra o Espírito Santo por inveja daquele que o Espírito Santo usou. Se o Espírito Santo usou, dá um glória a Deus. Se o Espírito Santo julgou, se o Espírito Santo está ali, se o Espírito Santo achou por bem fazer a obra com esse irmão, com esta irmã, e a pessoa quer, para diminuir o ser humano, blasfemar, que não é o Espírito Santo, então o Espírito Santo não sabe escolher, não sabe fazer, não sabe o que faz, está entregue nas mãos do demônio. Alguém pode imitar o que o Espírito Santo faz? O que o Espírito Santo faz, ninguém pode imitar.
Essas pessoas que estão só falando mal, eles vão acabar murmurando contra o Espírito Santo de Deus. Para desfazer uma obra, desfazer um ministério. Eles murmuram, eles vão acabar murmurando contra o Espírito Santo. E não vão ter mais salvação. Vocês estão de acordo com isso ou não estão de acordo com isso? Expulsou, curou o mundo endemoniado, o surdo falou, fez o bem, fez uma obra maravilhosa. O diabo não faz bem para ninguém, irmãos. O demônio só faz mal. E eles chamaram Jesus Cristo de demônio. O espírito com que Jesus tem, que é o espírito da graça. Nunca o Espírito Santo esteve encarregado de uma missão, de uma obra de redenção, de amor, de caridade, de grandeza espiritual, de poder de Deus, como está sobre o Espírito Santo esse compromisso de fazer o bem para o homem, fazer o bem para a sua igreja, nos salvar, nos santificar. Nunca Deus, com sua boa vontade, deu liberdade para o Espírito Santo agir como ele age no dia de hoje. E murmurar deste Espírito, irmãos, é louco, é loucura, é blasfêmia. Nunca o Espírito Santo foi derramado como está sendo derramado. Nunca tantos seres humanos foram possuídos pelo Espírito Santo de Deus. E desfazer esta obra, fazer que é o demônio, está murmurando contra o Espírito Santo. E tomemos cuidado com as nossas palavras, cuidado com os nossos julgamentos, cuidado com o teu ciúmes, tua inveja, tua contenda. Porque muitas vezes Deus levanta um servo, um dom glorioso, um dom maravilhoso, um ministério, uma missão maravilhosa. E porque é teu amigo, porque sentou com você no banco, você acha que ele não merece, que ela não merece? Você quer pôr Deus debaixo do teu juízo, debaixo do teu controle? Que Deus põe quem você quer e não põe quem ele acha que tem que pôr. E os ciúmes deles esse é o filho de José, é o filho do carpinteiro, esteja aqui com nós, porque Deus não escolheu eu, porque Deus não escolheu aquele. Dá um glória a Deus, porque Deus sabe o destino de cada um de nós. E quantas amizades nós perdemos por ciúmes e por inveja e por contenda também. Quantos que se afastaram de nós por ter dado um ministério para nós? Não é mais meu amigo, não é mais minha amiga, não é mais meu companheiro de banco. Sentávamos junto, tocávamos junto, louvávamos a Deus junto, mas porque foi panseão, estou falando geral, porque foi panseão, já não é mais amigo, tem ciúmes, porque não vê qualidade, não vê por dentro, vê por fora. Hoje Deus vai matar esse espírito que está aqui dentro, viu, irmãos? Dá um glória a Deus, Deus sabe escolher. Você quer escolher ou é Deus que escolhe? Eu imagino assim, enxergo assim. Ter ministério é uma prova, ter uma obra, ter uma missão nesta obra
é uma prova. Ter qualquer coisa a fazer nesta obra é uma prova de amor, de dedicação, de fé, de esperança, de amor, de zelo. E também não ter ministério é uma prova também de não ter ministério. Porque eu não tenho. Dá uma glória a Deus. O Senhor te chamou para ter ministério, para te dar vida eterna. O Senhor te chamou para te dar vida eterna. E não ter ministério, às vezes, é uma prova. E ter ministério é um monte de prova. E aí veio os ciúmes, veio a inveja, veio a contenda. E acabaram murmurando contra o Espírito Santo. E o Senhor lhes explicou. Como é que pode uma casa dividida? Como é que pode? E nós vamos entrar agora nesta parte. Coisa linda. Tem coisa maravilhosa. Este versículo aqui, irmãos, resolve qualquer situação. Eu ia falar parada. É gíria, parada? É gíria? Então eu tiro a parada. Resolve qualquer andada, então, porque parada é gíria. E andando. Eu digo parada, qualquer situação. Qualquer sim ou não. É ou não é? É ou não é? Aqui. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má, o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Não tem outra resposta. Não tem outra análise. Não precisa ser Deus. Não precisa ser o Espírito Santo. A consciência, o entendimento, o conhecimento, a convivência. Nós sabemos quem nós somos e quem o nosso próximo é. Porque o fruto declara. Às vezes a árvore é frutífera. A árvore frutífera, ela não foi feita só para dar sombra. Para dar sombra, preservar a água e dar frutos. É bem bonita, é frondosa, mas não dá o fruto necessário. É só a aparência. As obras são más. Pelas obras nós nos conhecemos. A árvore boa dá fruto bom. A árvore má dá fruto mau. E tem os momentos, tem os instantes, tem os motivos de pôr para fora. De pôr para fora quem somos, o que pensamos e no que acreditamos. E tem esse momento, que nem o fruto também tem o seu momento de nascer, também tem o momento do homem revelar o que está dentro do coração dele. Examinemos hoje todos nós o fruto que nós estamos dando nesta obra. Você mesmo vai saber se é Deus ou se não é Deus. Se o fruto é bom ou se o fruto é mau. Ninguém escapa desse juízo. Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se o fruto é mau, a árvore é má. Se tem erro, tem pecado, tem desobediência, tem coisas estranhas, tem até malignidade, aparece a malignidade.
o fruto, a ação, as ações, as palavras, o movimento, a convivência, o que sai da pessoa, o seu procedimento, suas ações falam quem ele é, falam quem está dentro dele, falam o que eles pensam de nós e o que eles pensam de Deus também. O que estão fazendo no caminho, o que estão se enganando a si mesmo, o que estão dando fruto amargo, fora de tempo, e não pede um socorro, porque às vezes precisa podar a árvore, precisa adubar a árvore, precisa tratar da árvore, para que ela dê fruto bom. E hoje Deus não vai cortar nenhuma árvore, mas examinemos cada um de nós o fruto que nós estamos dando. O que está exalando de nós, o que nós representamos, o que desfrutam de nós, o que nós desfrutamos do próximo, o que nos alimentamos de um irmão e de uma irmã, tristeza, desilusão, só amargura, só rancor, só murmuração, só fraqueza, só desobediência. Nós nos alimentamos do fruto uns dos outros também. Na amizade, no amor, na caridade, na confiança. Eu não sei tudo, eu não sou tudo, eu não tenho tudo. Esse eu não sou eu, é você, é o homem, é o indivíduo. Deus não deu para um só. Às vezes eu preciso me alimentar de você. Às vezes você precisa se alimentar de mim. E eu vou tomar um fruto de você, e o fruto é venenoso. Quero um fruto doce de amor, de amizade, de caridade. Quero um abraço, tu me dás um tapa. Quero um carinho, tu me dás um beliscão. Quero um consolo e tu me desconsola. E hoje Deus vai enxertar o amor dentro do nosso coração. É verdade essas palavras. Vocês se calam, mas vocês deviam de estar dando glória a Deus. É a comunhão do Espírito Santo, é a absolvição da palavra, é o sentimento da palavra, é deixar a alma sentir, a alma gozar. Que às vezes as palavras, o som da boca, atrapalha o ouvido da alma. Dá um glória a Deus. Tudo isso existe, mas vamos dar um glória a Deus. Eu preciso do teu amor, eu preciso do teu carinho, eu preciso de um olhar de afeto, de um sorriso, de uma alegria, de um contágio, de uma paz de Deus, de um aperto de mão, de um quebra-osso gostoso, um abraço. E às vezes eu procuro um fruto no irmão, procuro um fruto na irmã. Eu sou ancião, eu sou velho, eu sou antigo, eu sou isso. Não somos nada, nada. Os reis se servem da erva do campo, e bem-aventurado o servo que se alimenta do seu próximo. Não precisa ser ancião para alimentar ancião. Canta la mulher. Xanabuia. Teve tempo nesta obra, que eu convivi. Glória a Deus, glória a Deus. E eu vi irmãos simples, sem ministério, que nem costuma dizer, irmãos de banco, que ninguém dava valor, pôr a mão na cabeça do ancião, curar ele de enfermidade, revestir ele de dons. Vocês acreditam? Na minha cabeça eu sou ancião, ninguém vai pôr a mão. Dá um glória a Deus. Se é as mãos de Deus que está na tua mão, põe a mão na minha cabeça.
Se é a boca de Deus que está na tua boca, fala-me alguma coisa, cura-me, santifica-me, salva-me. Não tem grande. Ah, eu sou um ancião mais velho. Eu sou um crente velho, não é velho, é antigo e experiente. Se eu precisar ser ungido, eu vou chamar um antigo também. Dá uma glória a Deus. Chama um cooperador de menor. Não tem status aqui, irmão. Não tem status físico. Não tem status humanos. Aqui é o valor espiritual, irmão, da crença, da fé, do Espírito Santo. O Espírito Santo nos iguala a todos nós como servos de Deus. Não nos iguala na profissão, que já isso seria demais. Mas na profissão de crente, nos iguala a todos nós. Por isso o Senhor está mandando esta palavra hoje. E nós precisamos de beber, precisamos de comer, precisamos de um fruto diferente. Que o Senhor, que apareça dons novos, que apareça palavras novas, que o Senhor plante árvores novas com frutos doces, que nós nunca experimentamos até o dia de hoje, mas que precisamos também. Então, pelo fruto vos conhecereis, pelo fruto vos conhecereis. Nós somos, irmãos, o que nós produzimos, o que falamos, como tratamos, como os amamos, como nos recebemos, como convivemos com cada um de nós. Eu acho que essa palavra é suficiente já até aqui. Você recebeu a presença de Deus? Dá um glória a Deus. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. E eu até brinco, irmão, vamos trocar a oração? Vamos trocar a oração? Eu não brinco assim? Como é que eu brinco? E não é brincadeira não, é verdade. Vamos trocar a oração? Vamos trocar a oração. Aleluia. E a pessoa diz, ele é um ancião, ele é irmão Paulinho, eu vou sair ganhando. Não, quem vai sair ganhando sou eu, glória a Deus. Vamos trocar a oração, quem sai ganhando sou eu, porque você é mais santo do que eu. Vamos trocar a oração hoje, irmão? Dá um glória a Deus. Você tem fruto para trocar? Você tem mercadoria para trocar? Troca com nós agora, dá um glória a Deus. Enche esta igreja de comunhão, com a tua santificação, com a tua espera, a tua eloquência de servir a Deus em espírito e em verdade, a franqueza do Espírito Santo. Traga a comunhão na igreja, traga o fruto. Às vezes não é falar, não é orar, não é chamarino, a presença tua irradia virtude, irradia amor, caridade, piedade, palamoia, que é uma obra, que é um testemunho, que é uma verdade. A sombra de Paulo curava. E acredito na minha interpretação, porque para produzir uma sombra tem que ter uma luz, ou não? Sem luz não tem sombra. Era o sol da justiça, era a luz da palavra, que fazia refletir a sombra, e na sombra curava. Quando a irmã Augusta teve a nenezinha Tamar, a mais velha, eu era operário, embarcava ponto, isso me ensinou ofício, na Lapa, e ela deu à luz na Vila Romana. E eu a visitei, e ela estava passando mal, e eu não pude vê-la, porque era INSS. Eu fiquei muito triste,
E eu fui congregar na Lapa. Dá uns 4 quilômetros, 5. E eu fui a pé. E saí amargurado. Se nós nunca sentirmos a dor de um pobre, nós nunca vamos amar os pobres. Eu me senti um pobre miserável, sem condição de dar uma coisa melhor para minha esposa. E fui andando e falando com Deus. Isso me deu um hino espiritual. E eu lá, e do meu lado apareceu uma sombra, irmão. Eu andava e a sombra andava junto comigo. Não tinha luz. Os postes tudo escuro. Bairro, Vila Romana, mato. 70 anos atrás. E uma sombra me acompanhava. E a sombra cantava junto comigo. Era 2 vozes. A sombra cantava junto. Eu esqueci que eu era pobre, esqueci que era tudo. Dei glória a Deus. A irmã congregou muito com nós na Lapa também. Aí fomos andando e me acompanhou por um espaço tremendo. E aquela sombra cantava junto comigo. E eu olhava assim, ó. Eu tinha medo que se eu olhasse ela sumia, então eu olhava assim. Mas foi comigo até 12 de outubro, não é 12 de outubro na Lapa, né? Chegou na oração, na palavra, tem um salmo, ele levantou com o salmo, não lembro o salmo. Quem que se lembra do salmo? É o salmo. E eu lá sentado lá, sem janta, sem nada, um frio, e o senhor, servo de Deus, leu a Bíblia, irmão Funaro, ele leu a Bíblia e o Salmo dizia, e o Senhor falou assim na boca do servo, irmão, você que veio caminhando, você viu a sombra, aquela sombra é o Senhor que te acompanha na tua jornada. Veja aí o Salmo, aí, procura aí o Salmo. O Senhor é a tua sombra à tua direita. No Salmo 91. Leia em casa que a sombra vai aparecer lá. Vocês acreditam nisso, irmão? Eu cantando a sombra lá, eu aleluia, cantava. Chegou lá, o Senhor me fala, aquela sombra sou eu sou a sombra que te acompanho. Vai dar glória a Deus, irmão. Para ter sombra tem que ter luz. E a luz é Jesus, é a palavra, é a vida, é a alegria, é a paz, é a felicidade. Se você deu fruto mal até hoje, dá glória a Deus. Vou curar a tua alma. Fruto. A casa dividida não subsiste, já foi orar. A casa dividida não subsiste. E se, disse Jesus, e se eu expulso Satanás pelo Espírito de Deus, o que chegou? O que significa? O que significa? Que significa que chegou até vós o reino dos céus. Sobre nós, sobre hoje, sobre o presente, sobre essa obra. Expulsar o demônio? Quantos demônios expulsamos? Expulsar as enfermidades. Se o Senhor
está fazendo prodígios e milagres e expulsando demônios. Vocês querem saber? A obra mais preciosa é que nós expulsamos o demônio toda hora e todo momento. Nós lutamos contra ele dia e noite e vencemos ele. O que quer dizer vencer o demônio? É dar frutos dignos da vida eterna. É ter frutos celestiais e eternais, que são procedimentos. A ira, a contenda, a violência, a ofensa, as palavras, as blasfêmias, não vão acompanhar nós nos céus, mas as palavras doces, as boas obras, nós vamos desfrutar no céu. Por isso Deus mandou esta palavra hoje. Se você está dando mau fruto, Deus vai te enxertar hoje na videira verdadeira, para que tu dê fruto de vida eterna. E se você tem dado fruto, dá glória a Deus, vai dar muito mais frutos ainda. Porque Deus está mandando esta palavra para mostrar para nós todos quem nós somos diante de Deus. Quem é o ministério, quem é o povo, e etc. Acabou as minhas palavras. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. A oração também é um fruto. Nós precisamos desse fruto que o irmão deu para nós hoje pelo Espírito Santo. Cantamos um hino. A 91. 91. Empatou. Vamos chamar o 91.
Xalaria la manasai. Canta na música, canta. Canta, canta. Siade nemai, Jesus. Siade nemai. Glória. sua eterna palavra, sua eterna presença permaneça dentro da nossa alma. Amém. Amém. Santo Deus, culto maravilhoso no Jardim Paulista, né, irmãos? Nós recebemos agora e nós vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade este culto glorioso do nosso querido irmão Paulo Plácido Rodrigues, que pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, né, irmãos? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe grandemente. Deixa aqui o vosso pedido de oração. Fique com Deus, queridos.